boa noite, boa noite. Estamos ao vivo aqui na nossa live, aguardando a advogada Graziele entrar, né, para nós iniciarmos. Enquanto isso, nós vamos escutando aqui a música Trimbala, de Ana Vilela. Rocinil, obrigada pela presença. Rodrigo também, Rodrigo Léo, muito obrigada pela presença. Hoje nós vamos ter a presença da advogada Graziele Silva, né, que vai trazer aí temas muito importantes para a gente. Vai falar sobre a Lei LOAS. Joyce, muito obrigada também pela presença. Vitória. E aí ela vai trazer informações sobre o LOAS, né, que é uma lei. Vai falar também sobre o BPC, que é um benefício, né? Falar sobre o autista na inclusão desse benefício. Gilmara, muito obrigada pela presença. Grazi acabou de entrar, vou chamar ela aqui. E também vamos falar sobre as categorias, né, que são admitidas nessa lei. Então, a advogada Graziele Silva, eu estou chamando ela aqui agora, vai trazer conhecimentos para a gente. Oi, Grazi, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Você, como é que tá? Tudo certinho também. Sempre no início da live eu gosto de colocar essa música da Trimbala, de Ana Vilela, que é a música que tem uma letra bonita. E aí, enquanto as pessoas vão entrando, eu coloco aqui para a gente ir passando o tempo. Já temos aí alguns convidados. Em algum momento nós vamos sempre estar parando para poder interar com ele, fazer algumas perguntas. E fique à vontade para ir dar uma boa noite ao pessoal, fazer sua introdução. Tá certo, obrigada. Boa noite, gente. Meu nome é Graziele, sou advogada, tá? Atuo na área de direito previdenciário aqui na região de Cruz das Almas, em Salvador. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a LOAS, né? É um tema bastante interessante. E Jumara tá aí. Boa noite, Ju, tudo bom? Edu também entrou aqui. Boa noite, gente. Tá. Então, Grazi, vamos lá. Vamos iniciar, o pessoal vai chegando. A gente vai fazer uma revisão também, né? É de grande importância a gente trazer esse conhecimento para as pessoas sobre o que abrange essa lei, né? Eu acredito que é um assunto que vai ajudar muitas pessoas também. Sim, com E certeza. a gente pode iniciar falando, né, o que é o LOAS. Pronto. O LOAS, na verdade, as pessoas confundem com o benefício, né? Que é concedido pelo INSS. Porém, o LOAS, na verdade, é uma lei. Lei sobre a organização da assistência social, tá? Essa lei, ela é de 7 de dezembro de 93 e ela trata sobre a assistência social no nosso território brasileiro. Ela traz algumas características, sendo que um dos principais objetivos dessa lei é a prestação do serviço social e a concessão desse benefício, que na verdade o benefício que é concedido é o benefício de prestação continuada, certo? Que a gente vai tratar direitinho. Vou explicar como é que funciona, o que é esse benefício. E um dos principais objetivos dessa lei, na verdade, é garantir que aquelas pessoas que não têm condições de se manter, aquelas pessoas que estão em certa vulnerabilidade, que estão passando por dificuldade, sejam acolhidas pelo Estado e pela sociedade, tá? Então, assim, na verdade, popularmente, houve vamos dizer assim, uma confusão, né? Onde as pessoas, na verdade, quando querem requerer o benefício do BPC, chamam, na verdade, de LOAS. Então, quando a gente vai nos lugares fazer atendimentos ou vem atender um cliente, as pessoas sempre falam, doutor, eu quero LOAS. Ou eu tenho direito ao LOAS, na verdade. Só que não é o BPC, Benefício de Prestação Continuada. LOAS é a lei, certo? Certo. Então, o BPC, na verdade, é um benefício que está incluso na lei LOAS.
Isso, Loas. exatamente. Isso. Exatamente. Dentro da lei, existe um capítulo onde ela trata somente desse benefício e ela traz os critérios que são estabelecidos, né, para a concessão deste. Ó, Rafael aí no Rio de Janeiro. Oi, Rafa. Rafa, obrigada pela presença. Temos o Rafa aí no Rio assistindo, parabenizando aqui pelo trabalho. Obrigada. E para outras pessoas também, a Catiana Vitoriano. Obrigada, minha madrinha. Vou entregar logo. Tem Maná, que é o pessoal que está na França, minha mãe está na França assistindo. Porque, assim, tem a Drica Magalhães que entrou também. Gente, muito Isso, a obrigada. Gripe 7 também. Isso. Que é uma Gripe, parceira da gente lá de Isso, que é uma parceira da gente de Santo Antônio de Jesus. E é um assunto assim que é muito importante que a gente realmente tenha conhecimento, o Rodrigo também dela, Isso. para que a gente Ó, possa dar Rodrigo. essa informação para outras pessoas, né? Uhum. A gente está assistindo, Com certeza, com exatamente. certeza. Eu É prezo uma. muito por um direito, isso, eu prezo muito por um direito acessível, na verdade. Eu acho muito importante que o direito ele saia daquela imagem de tribunal, de fórum, de escritório de advocacia, daquela formalidade e vá para perto das pessoas que mais precisam desse direito, na verdade. Não só referente à questão do BPC, sabe, gente? Mas eu falo que é um campo, principalmente que envolve questões do encontro no INSS, que envolve benefícios concedidos pelo INSS, que é onde a gente vê uma grande assim, violação aos direitos das pessoas. Então, eu prezo muito por esse direito acessível, que chegue até as pessoas, um direito que as pessoas possam compreender com uma certa simplicidade como ele deve ser, na verdade. Então, assim, é uma lei que se aplica em todo o território nacional, né? E Isso. realmente, assim, as outras pessoas dos outros estados também que estão assistindo, saber que nós podemos sim contribuir, ajudar muitas pessoas com a informação. O Eduardo também entrou, está assinando com a Drica gente. também está com a gente. O Wendel, isso, o Wendel Costa. Muito obrigada, gente, pela presença e que a gente possa compartilhar essa informação com todas as pessoas. Então, a Grazi falou aí sobre o que né, LOAS. E aí, Isso. Grazi, eu ia te pedir para você detalhar para a gente mais um pouco sobre o BPC, que é um benefício que está na lei, né, que é previsto pela lei. Isso, exatamente. O BPC ele é um benefício concedido pela lei e ele possui um cunho assistencial, né? Como o próprio nome diz. Ele é diferente dos outros benefícios concedidos pelo INSS, porque a maioria dos benefícios a gente precisa comprovar a qualidade de segurado da pessoa. E no BPC não, a gente precisa comprovar que ele precisa do benefício, é diferente. Ou seja, ele é concedido para aquelas pessoas que não, por exemplo, não contribuem, nunca contribuíram, ou que já contribuíram e tem muitos anos, não está mais no período de, não está mais na qualidade de segurado, não está mais coberto pelo INSS, como a gente fala popularmente, sabe? Então, Sim, assim, esse benefício ele traz ele é diferente nesse sentido. Porque, assim, dentro das características do BPC, ele no valor de um salário mínimo, tá? Ele não permite, ele não é transmitido a terceiros. Por exemplo, se a pessoa recebe o benefício e ela vem a falecer, essa pessoa não deixa a pensão como aposentadoria, por exemplo, tá? Então, assim, o BPC, ele tem essa diferença. Uma outra característica também, popularmente, as pessoas não conseguem fazer empréstimos com o BPC, porque ele tem a característica principal de ser uma assistência, vamos dizer assim, do governo para aquela pessoa que precisa. Tanto é que dentro dos critérios estabelecidos para a concessão do benefício, está a renda per capita, certo? Então, assim, o INSS, ele avalia a renda da pessoa, a renda da família daquela pessoa, que é o grande empecilho para a gente, quando as pessoas dão entrada no benefício, não sabem disso, que tem essa questão. tá. Uma outra... Tá, O breve. Não, só ia, porque assim, como o termo é muito técnico, né? É termo de tá. advocacia, aí eu só queria, às vezes, aos pouquinhos, a gente tentar resumir assim. Então, você falou aí de algumas Pronto. características desse Isso, benefício. A primeira que isso. você citou foi que é um benefício que ele não é transferível, né? Como, por exemplo, uma Isso, função é. Então, a gente não, quem tem um benefício não pode transferir para terceiro. A isso. outra característica é que com esse benefício, essa renda, você não
consegue solicitar empréstimo, não foi? Isso. E a outra, a terceira, foi, me A recordo, questão, a questão da renda per capita da família. a questão da renda per capita. Então, você está citando aí características, na verdade, que se enquadram Isso. nesse benefício para que seja possível a pessoa ter, até solicitar, né? Fazer a solicitação. Isso. Aí eu vi aqui algumas perguntas que são interessantes. O Renato, acho que é Renato, é isso mesmo. Isso, Perguntou para a Renato. gente quais as maiores dificuldades para quem tenta conseguir esse benefício. E também Pronto. a Thaís, que é uma amiga aí, Thaís também vai ter uma participação aqui no projeto Um Abraço de Amor. Ela está perguntando quais os critérios de aprovação para o BPC. Então, se você puder também, dentro da sua linha de raciocínio das explicações, abordar. Pronto. Ó, os critérios, na verdade, eles batem na questão das dificuldades, né, que as pessoas encontram para solicitar esse benefício. Dentro dos critérios estão a questão da renda per capita, como eu falei, tá, gente? Que ela é avaliada através do CAD único, que é um documento que mais à frente a gente vai explicar direitinho como é que funciona. Então, lá no CAD único tem o valor da renda per capita. Então, assim, tem que ser no máximo um quarto do salário mínimo. Então, se você tem uma família com 5 pessoas, você divide esse valor, então já atende um critério, vamos dizer assim, tá? Se você tem uma família que são 3 pessoas e tem um salário mínimo na casa, o valor já fica um pouquinho mais alto e aí a gente tenta reduzi-lo através de comprovação dos gastos, tá? Que aí é uma outra dificuldade da gente. As pessoas que geralmente são beneficiadas, eu não citei aqui, desculpa, eu acabei me passando em relação a isso, as pessoas que tendem a ser incluídas nessa questão desse benefício, elas precisam comprovar que precisam do benefício. Então, assim, você precisa, se você tem gastos, por exemplo, com medicação, guarda a notinha fiscal, que você comprou aquele remédio, guarda a receita médica. Se você compra fraldas, toda semana, todo mês, você tem que comprar fraldas, guarda a nota fiscal, que isso comprova que você tem gastos com aquilo. Se você faz consultas com um médico particular e as consultas são caras, você precisa pagar exames, tudo isso é uma forma de comprovar que você tem gastos. E isso aí vai acabar diminuindo aquela questão da renda, tá? A gente vai conseguindo... E aí, pode concluir, Graça. Desculpa. Não é isso, a gente vai conseguindo diminuir a renda nesse sentido, entendeu? Através de você vai comprovando que o valor que você recebe, beleza, governo, tá certo em excesso, eu recebo um salário mínimo e só mora eu e meu filho tem uma deficiência. Mas aí eu comprovo para ele que eu ganho um salário mínimo e metade do meu salário é praticamente para poder pagar consulta médica ou pagar exames que a criança precisa fazer de forma periódica, sabe? Uhum. E aí você acaba aí também respondendo as duas perguntas, né? Porque o Renato perguntou quais as maiores dificuldades. Então, acho que uma dificuldade que vocês encontram justamente para se conseguir é que a pessoa ela tenha todas essas comprovações que são exigidas, né? E aí até Isso. você perguntando alguns critérios que foi o que você citou, a questão da renda, né? Da comprovação da Isso, renda, tem esses critérios que você não pode isso, também transferir. Legal. isso. Quais os critérios de aprovação? Gente, se respondeu, vocês dão um joinha aí pra gente, sinaliza. Se não, se tiverem na dúvida, continuem perguntando, viu? Obrigada Uhum. pela presença também do Luciano, Da Melviana, Luana também. e Jusce, Sandra. Legal. Ingrid também, Mosquito Palmares, Binha Oliveira. Sandra está comentando aqui que muitos direitos e a maioria não tem conhecimento, né? Parabéns, então, pela essa iniciativa que a gente está tendo aqui para a gente realmente passar. Isso, ó, interessante aqui, a Jumara comentou aqui que a renda per capita tem que ser por pessoa, exatamente. Tipo, a avaliação da renda per capita, ela é como eu falei, você vai pegar um salário mínimo e vai dividir pela quantidade de pessoas que você tem em casa. Por exemplo, se eu não me engano, chega na média de 250, 260 reais a divisão. Então, se você passa disso, por exemplo, se sua renda per capita está de meio salário para cada pessoa dentro da sua casa, que só mora eu e meu filho, então minha renda per capita vai ser de meio salário para cada. Então, aí vai bater lá no INSS e ele vai dizer assim, não, você não tem direito porque sua renda está superior ao estabelecido pela lei. Beleza? E aí é aí que a gente vai desmontando, através dessa comprovação dos gastos. Certo? Uma outra Legal.
Isso, uma outra informação legal é que por conta da pandemia, teve algumas alterações na lei. Então, esse critério da renda, ele acabou meio que sendo flexibilizado até o final da pandemia, que aumentou para meio salário. Então, isso facilitou um pouquinho a questão, facilitou no sentido da gente brigar, né? Porque o INSS ainda fica Aham. batendo pé nisso. Mas aí a gente consegue uma fundamentação também nisso aí. Mas, querendo ou Porque, não, é um critério a menos que eu digo assim, que vocês conseguem, né, flexibilizar para que você consiga, né, isso, entrar no processo administrativo. Então, é um critério que você consegue já passar como positivo, né? isso. Grazi, e em relação à pergunta que a gente tem aqui quais são as pessoas, né, as pessoas que se enquadram? Aí você tinha comentado comigo que tem pessoas de 65 anos, você explica para a gente um pouquinho as condições que se Pronto. enquadram para esse benefício? Pronto, tá certo. Ó, em relação às pessoas que se enquadram, a lei ela possui um cunho assistencial, então a gente sempre olha quem mais precisa do benefício, tá? Então, pessoas que possuem alguma deficiência, certo? Elas têm acesso a esse benefício. Agora, sim, lembrando que se eu possuo uma deficiência, eu preciso comprovar que eu tenho aquela deficiência. Não basta chegar lá na perícia e tá, ó, doutor, eu não tenho uma perna, por exemplo. Não, eu preciso de um relatório médico legível, atualizado, comprovando o meu estado atual de que eu tenho aquela deficiência, certo? Uma outra, uma outra pessoa também que tem direito são pessoas idosas com idade a partir de 65 anos, tá? Então, assim, a gente. Só que essa pessoa idosa, ela vai comprovar a idade, claro, vai comprovar a questão da renda per capita, que esse critério se aplica a todas as pessoas que vão solicitar o benefício, tá, gente? Então, assim, a inscrição no CAD único, ela é essencial, tá? Então, assim, é bom você, se a pessoa vai solicitar o benefício, é bom fazer a inscrição no CAD único. Se não tem, dá entrada, providencia a inscrição, porque muitas vezes a gente bate, o INSS bate lá que a pessoa não tem inscrição ou não atualizou, por exemplo, certo? E aí, um outro grupo também que é abrangido pela lei são aquelas pessoas que vivem em vulnerabilidade social. Então, aquela pessoa, um morador de rua, por exemplo, que não tem como se manter, ela pode solicitar. Só que assim é um pouquinho mais complicado, só por uma questão da avaliação, como é que vai ser feito, entendeu? Então, você tem que juntar bastante prova que aquela pessoa está em uma condição difícil, que ela não tem condições nenhuma de se manter, que ela mora na rua ou mora uma casa, tipo um barraco, alguma coisa do tipo, entendeu? Então, Certo. são esses três grupos que são abrangidos. Agora, assim, as pessoas que possuem deficiência, muitas vezes, não são somente aquelas deficiências físicas. Por exemplo, tem uma paralisia, algo do tipo. Também se abrange para aquelas pessoas que, por exemplo, como eu falei, não contribuíram o suficiente, possuem um problema de saúde grave que a impede de trabalhar. Por exemplo, eu tenho clientes que eles possuem, eu tenho clientes que possuem insuficiência renal. E aí ele faz Uhum. hemodiálise 3 vezes na semana. Então ele não tem condições nenhuma de trabalhar, ele não está na qualidade segurada, ou seja, ele não contribui para o INSS. E aí a gente solicitou um LOAS para ele, entendeu? Na verdade, o Um LOAS não, benefício BPC. acaba sendo amplo, né, Grazi? E é importante que cada pessoa que passe em uma condição de saúde difícil, que busque se inteirar em relação a isso, porque já sei sobre de vários casos, Isso, que tiveram infarto, pessoas que têm esclerose múltipla, pessoas isso, que sofrem de exatamente. câncer. Então, assim, é importante pessoas que não tenham, né, a condições, na verdade, né, de gerar Uhum, sua própria renda através dos seus trabalhos, dos seus esforços, né? Principalmente por questão também isso. de saúde, tá? Exatamente. E, E é importante que, assim, um dos objetivos principais da lei, que é a assistência social, ela busca garantir a vida. Ou seja, a vida para o direito, não somente no direito previdenciário, mas para todos os ramos, é o bem mais precioso. Ou seja, assim, tudo o que a gente trabalha, tudo o que a gente cuida, que a gente estuda, envolve a vida. E a lei busca essa preservação, entendeu? isso mesmo. Ô, Grazi, então, assim, você falou aí pra gente as condições que se enquadram para que as pessoas possam ter esse benefício. E aí, os critérios de comprovação. Por exemplo, a pessoa entende que ela se enquadra e ela pode solicitar o benefício. Então, é necessário que ela tenha aí
atenda esse critério de um quarto do salário. Lembrando que agora, nesse período da pandemia, foi flexibilizado para metade, né? 50%. Isso. Agora, só para lembrar, essa flexibilização a gente precisa comprovar, tá? Certo. Tipo, não é uma questão assim, eu tô com meio salário, eu vou solicitar, vai passar, não é isso. Eu preciso Não, comprovar meu ela grau de vai seguir deficiência, a entendeu? mesma linha de exigência para poder ser analisada. Mas a questão é que, ao invés Isso. de considerar de quarto, agora, nesse Pode período da considerar meio salário, isso, exatamente. pandemia, o CAD único também você mencionou, e a pessoa precisa ter a inscrição no CPF, Isso, né? Então, exatamente. eu queria te perguntar também, até para trazer aqui informação para a gente, como é que a pessoa faz para solicitar o CAD único? Uhum. Pronto. Deixa eu só mandar um abraço aqui pra galera que tá me acompanhando, o pessoal que trabalha comigo. Tá? Neia, Jussi, Vontade. Rodrigo, Israel, todo mundo aqui, Giovânia, Aitana, Frei, ô, Olha, você Genilson, saudade acredita? dele, gente. Como o mundo é pequeno. Giovanni é da minha família, minha prima. E a gente não sabia disso. E Mesmo, você gente. é Giovanni, a filha dela, minha, Olha pra Robert. gente. Meu Deus, que mundo pequeno. Eu não acredito O nisso. mundo é pequeno, mas é assim, quando a gente se une para fazer o bem, todo mundo se encontra. E Olha pra Tana isso, gente. também, Paty, Isso, o Rodrigo Silva, tá comigo, Gelto também. Um abraço, gente. Beijo pra todo mundo. Muito Dona legal, tem Lúcia galera. Fernandes. Dona Lúcia também faz um trabalho lindo, conhece muitas pessoas nesse meio assim. Jamília aqui também. Beijo, gente. Ana Lúcia ajuda a gente a levar informação para as pessoas. Eu aguardo a senhora aqui também, tá? Claudinéia Soares, Jussi. Claudinéia, um beijo para você. E aí a gente vai interando aqui, interagindo à medida da live. Se Uhum. tiverem qualquer dúvida, vocês podem ir escrevendo, que aqui no decorrer da live a gente vai comentando, tá? Pronto. Então, em relação à comprovação, você já falou aí as questões, né? Falou também Uhum. das características do benefício, que não tem direito a 13º salário, não permite solicitar empréstimo nem transferir para um terceiro. E qual o Uhum. passo a passo, Grazi, para agir a entrada, para poder obter Pronto. toda essa documentação e fazer a solicitação do benefício? Qual o passo a Pronto. passo? Era bom falar bem detalhadinho, primeiro passo, segundo, terceiro, para as pessoas seguirem essa linha de raciocínio. Pronto, vamos lá. Ó, um dos critérios principais que a gente sempre solicita é a inscrição no CAD único, já que é requisito obrigatório. Lembrando, gente, que o CAD único, na maioria das vezes, é feito no CRAS, tá? Ou, por exemplo, quem mora na capital pode fazer ali no comércio. Tem uma unidade do Bolsa Família que é bem grande, então lá você também consegue fazer. Ou no CRAS, certo? E aí, a gente pede a solicitação do CAD único, pede documentos que comprovem a deficiência, o problema de saúde, exames, receitas, tudo que vocês tiverem, a gente solicita também. Por quê? Porque, como eu falei, é importante você comprovar que você tem aquele problema, certo? E aí e a inscrição no CPF, RG, comprovante de residência e documentos normais, tá? Se você é idoso, no caso, vai solicitar, claro, você não vai precisar daquela documentação médica, a não ser se você tenha também um problema de saúde, certo? E aí a gente faz a solicitação. A solicitação é feita através do INSS, ou seja, o INSS que concede esse benefício, tá? É feita pelo sistema do meu INSS, ou na própria agência do INSS também pode ser feita. E, assim, é importante que as pessoas se atentem, porque, assim, quando você solicita esse benefício, gera um processo administrativo, tá? Então, Ok. assim, você vai ter prazos para poder cumprir durante esse processo, que às vezes abre um requerimento que o INSS solicita, algum documento a mais, ou algum documento que você comprove que você tem aqueles gastos, ou comprove que você tem aquele problema de saúde, como relatório médico, certo? Então, a solicitação ela é feita, e aí ela passa por todo um processo de avaliação, tá? Pronto. Se Então, for... Grazi, só um minuto só para Hum, recapitular. Então, a pessoa ela vai precisar reunir toda essa documentação, ter a inscrição no CAD único, essa documentação que você falou, vai precisar da documentação também comprovando aquela situação o motivo que ela está dando entrada, e ela vai reunir uhum, tudo
isso, ela pode ir diretamente nas agências do INSS, ou ela também pode fazer pelo sistema online, ou ela também pode fazer através do número 135, né, que você me falou, que a pessoa pode ligar Isso. e dar entrada nesse processo. Uhum. Então, é reunir Isso. toda a documentação e as comprovações e dar entrada dessa forma. Isso. Algumas unidades, por exemplo, associações, CRAs, também fazem esse serviço de intermediação. Ou um escritório de advocacia também. Se trabalhar na área, pode fazer também, porque da questão da assistência, do acompanhamento, dos prazos que precisam ser cumpridos durante esse processo. Porque, assim, como eu falei, é importante se atentar, porque muitas vezes pode ser que abra uma exigência, abra que você precisa enviar algum documento. E eu já vi muita gente perder porque não viu ou porque não entendeu como é que funciona o sistema. Como é que tem que enviar a documentação, por exemplo. Eu já vi casos em que a pessoa fica conversando durante o processo. Oi, meu processo está como? Oi, não vou ter resposta? Não é, tipo, o cumprimento de exigência não é para isso, entendeu? Então, Entendi. assim, é um processo administrativo, onde se você tem que enviar a documentação, vai se abrir prazo, vai se abrir tarefa. Então, tem toda uma movimentação, certo? Certo. E além disso, o que você ressaltou agora que é importante, não é só da entrada, precisa de um acompanhamento. Então, se as pessoas elas Isso. não tiverem condições de acompanhar, né, e solicitar apoio ou do CRAS ou de um advogado que entre, porque também tem a questão daquelas pessoas que, por exemplo, moradores de rua, né, que geralmente eles vão através de alguma instituição que vai ser dada entrada. Então, assim, não é Uhum. entrada e acabou. É um processo que Isso. precisa ser dado Isso. atenção, né, e acompanhar continuamente. Isso. É isso? Deixa eu mandar mais um abraço aqui. Costa, trabalhou comigo. Urias, Robert chegou aí, ó. Eu vi. Beijo, Bárbara. vi. Beijo pra todo mundo, gente. Ô, Grazi, e esse Oi. procedimento é um procedimento, pronto, deu entrada, que é a primeiro passo é da entrada no processo administrativo, que foi tudo isso que você explicou. É um Uhum. processo burocrático? É um processo que demora? Quanto tempo? Qual o prazo que é previsto pela lei? Pronto, certo. Ó, infelizmente, o administrativo, a gente, assim, na verdade, todos os processos que a gente trabalha, a gente não consegue dar uma previsão de quando é que a gente vai ter resposta, tá? Por quê? Assim, às vezes acontece você dar entrada no processo administrativo e demorar uma semana você ter resposta. Ou demorar um mês. Há casos de que demoram um ano no processo administrativo. Então, assim, a lei estabelece que você tem um prazo, por exemplo, de 45 dias, porque sempre está mudando, né? Essa questão do prazo. A lei sempre vai para um mês, já aconteceu, 45 dias, 2 meses. Então, assim, em via de regra, o que é que a gente faz? Espera pelo menos um prazo de 2 meses para ter alguma resposta do sistema. Ou abrir uma exigência, ou ter alguma movimentação, entendeu? Porque é o Certo. mínimo que o INSS tem de dar pelo menos algum retorno para a pessoa que está solicitando o benefício, tá? Tá, e vamos lá. Se, digamos, o INSS excedeu esse prazo, a pessoa não teve resposta. Qual ação, qual providência as pessoas precisam tomar? Pronto. Infelizmente, no administrativo, quando passa um certo período e o INSS não deu retorno nenhum, a gente não consegue solicitar, vamos dizer assim, um mandamento mais ágil. O que é que a gente que trabalha com isso faz? Solicita via judicialmente, ou seja, a gente já joga para a justiça para poder decidir na justiça, já que o INSS já passou o prazo dele e ele não deu nenhuma resposta, nenhum retorno acerca do benefício, certo? Certo. E aí, qual o procedimento? Então, assim, se as pessoas que derem entrada no processo administrativo, cumprindo todos os critérios, ultrapassar o prazo, né, que teoricamente seriam 45 dias, é, Hum, as pessoas, as pessoas já poderiam buscar, em vez de regras, dar entrada através do processo judicial, que isso seria isso, é, seria necessário buscar um advogado para poder dar isso. entrada no processo, Isso, isso. Agora né? sim, lembrando que esse prazo ele sempre vai mudando. Já posso ser que tipo seja 90 dias, 60 dias como estava sendo antes, e aí por conta da pandemia teve essa mudança, ficou para 45 dias. Então assim, o que a gente recomenda, espera um pouco, não teve retorno nenhum, procura um advogado, procura uma orientação, até para saber se, por exemplo, não teve alguma movimentação no teu processo que você não viu.
Abrir uma Sim, exigência rápida, porque assim, o prazo de exigência, às vezes eles colocam 30 dias, vamos dizer, para você cumprir enviar aquela documentação, ou comparecer para enviar a documentação. A pessoa se passa daqueles 30 dias, não percebe, quando vai ver já fechou a exigência, o processo já está sendo concluído, e possa ser, se você não cumpre, se você não se atenta para isso, possivelmente seu processo pode ser indeferido, entendeu? Já que você não atendeu uma solicitação do INSS. Então é bem provável que seja indeferido, ou seja, que seja negado o benefício da pessoa. Tá? Por isso que eu ok. sempre falo, sempre busca uma orientação, sempre procura saber, se orientar, se informar como é que está o andamento, se você tem entrada sozinho. Ou por conta dessas questões dos prazos. Tá. Então, vamos supor que a pessoa de entrada, ela não teve o retorno, ela fez o contato com o advogado deu entrada no processo judicial. Qual o passo, o próximo passo? O juiz, ele recebe esse processo? Como é que Uhum. procede depois da entrada, né, judicial? Pronto. Quando a gente encaminha para a justiça, o processo ele vai passando por fases. Primeiro, é como se a gente apresentasse a petição inicial, ou seja, a gente reclama com o juiz, ó, juiz, o INSS não me respondeu. O juiz ele abre um prazo para o INSS se defender, certo? E aí, esse prazo geralmente é de 29 dias. Agora, assim, não é tipo hoje, amanhã já é 29 dias. Existe espera ser notificado, então possa ser que nesses 29 dias o INSS responda ou não responda, entendeu? Existe Uhum. um passo a passo. Se o INSS respondeu, ele apresenta a contestação, ele explica, olha, não concedeu benefício ou demorou de responder por tal questão, por exemplo, por causa da pandemia, que é o que eles estão utilizando agora como justificativa. Então, assim, Certo. dali, a partir dali, o juiz pode decidir que vai dar um seguimento no processo, tá? Ele possa ser que, por exemplo, se for uma questão de benefício para uma pessoa deficiente, pode ser que ele mande marcar a perícia, para a pessoa fazer já a perícia, em vez de fazer a perícia na agência do INSS, faça diretamente numa vara da justiça, tá? Certo. Então, assim, Ou se o juiz ele optar por dar continuidade no processo, ele vai dar isso, um prazo para que o INSS se manifeste. Se não, isso, ele pode dar continuidade ao processo e já solicitar que seja realizada a perícia, que são as isso, perícias diferentes, né? Para, por exemplo, pessoas com deficiências e no caso é de idosos. Então, se você puder também falar qual é o tipo de perícia para cada um, né? Para poder diferenciar. Então, o próximo pronto. passo, caso o juiz ele determine que vai dar continuidade no processo, seria realizar a perícia. Isso. Vai ter a realização da perícia. No caso, se for uma pessoa deficiente, por exemplo, vai ser uma perícia médica, onde a pessoa vai ser submetida a uma avaliação médica que vai, vai dependendo do problema de saúde da pessoa. Por exemplo, se ela tem um problema cardíaco, vai ser um cardiologista. Se ela tem um problema, uma fratura, por exemplo, que acabou a impedindo de trabalhar e causou uma deficiência, um encurtamento da perna, por exemplo, aí vai ser um ortopedista, entendeu? E se Entendi. for para casos de idosos, a perícia é feita com um assistente social, ou seja, é uma avaliação social que é feita na casa da pessoa. Em vez de roda da pandemia, houve uma flexibilização disso também. Mas aí geralmente vai até a casa da pessoa, o assistente social avalia, faz uma série de questionamentos, faz todo um relatório acerca do que ele viu e do que ele ouviu, e Uhum. aí envia para o juiz. Após esse envio, abre-se um prazo para o INSS se manifestar, ou seja, para ele informar se ele tem interesse em fazer um acordo ou não. Se ele não tem interesse, segue para a sentença. Agora é importante destacar que no caso daquelas pessoas que possuem deficiência, você faz uma avaliação médica e É, ainda faz avaliação social, tá? A avaliação social, ela é essencial por conta daquele CAD único que a gente apresentou, tá? Por conta entendi. daquela renda que a gente alegou no início do processo administrativo. Então, aí, essa renda Então, vai ser avaliada agora. para as duas situações, existe a perícia para pessoas que apresentam questões de saúde e perícia para pessoas que são idosas. Então, para o caso de Isso. pessoas que apresentam questões de saúde, primeiro vai ser passado por uma perícia médica, onde vão ter laudos médicos
que a perícia vai constatar sim ou não. E depois ela também passa por uma perícia social. Enquanto Isso, para idosos só vão passar por perícia social, no caso. isso, exatamente. Legal. Então, assim, depois que se tem esse laudo, né, que sai o laudo, a perícia, no caso, novamente o juiz ele solicita que o INSS se manifeste referente aos laudos. Isso. Porque pode ser que, por exemplo, fez a perícia médica, comprovou que a pessoa realmente tem aquele problema que alega e ela não tem condições nenhuma de trabalhar. Fez a avaliação social, comprovou que ela atende aos critérios estabelecidos pela lei, ou seja, ela é de baixa renda, ela não tem condições de se manter ou de custear o tratamento. Então, assim, o INSS ele avalia tudo isso e decide, porque às vezes é muito mais vantajoso para o INSS fechar um acordo do que deixar chegar para a sentença. Até porque se está comprovado, se tem tudo ali, se já está tudo certo, mostrando que você precisa, para que postergar mais o benefício, né? Entendi. Então, após essa solicitação do juiz para que o INSS ele se manifeste perante os laudos, né, que foram apresentados, o INSS ele pode fechar um acordo ou ele pode simplesmente também não se manifestar ou falar que não concorda. É isso? Isso, geralmente, se ele não se manifestar, se ele não apresentar nada, quer dizer que ele não tem proposta nenhuma de acordo e que quer que o juiz decida, certo? Pronto. Aí, nesse caso, se o INSS ele concordar, fizer o acordo, então o benefício vai ser concedido. E se não, Exatamente. o que acontece? Se ele Se falar que não, não, não tem interesse, aí vai para o juiz decidir. O juiz vai analisar e vai verificar se realmente você tem direito ao benefício ou não. Se o juiz conceder o benefício, ótimo, a pessoa vai receber seu benefício todo bem certinho. Se não, para o advogado existe ainda a possibilidade de recurso, né? Então a gente pode entrar com recurso ainda para poder questionar alguma coisa no laudo ou questionar algo na sentença que vamos dizer que o juiz não viu ou deixou de analisar da forma correta. Esse tipo de coisa, entende? tá? Então, Agora isso volta. daí significa que é postergar ainda mais o processo, né? Porque não são processos que são rápidos, não são Não. processos que têm nas suas etapas prazos definidos que são cumpridos, e não se Isso. tem nenhuma penalidade em relação a isso também, pelo que eu estou entendendo. Ó, Então, alguns casos, por exemplo, na via judicial, às vezes acontece por exemplo, o benefício foi concedido, tá? E aí o benefício foi concedido, tipo, fez um acordo, por exemplo, o INSS entendeu, não, você tem direito ao benefício, beleza. Aí segue para a decisão do juiz, ainda vai haver a questão da implantação, que tipo, não é automático para você receber o benefício. Saiu sentença hoje, amanhã você já recebe. Não existe um prazo para implantar, um prazo para sair pagamento. E essa questão da implantação, às vezes acontece do INSS não realizar no período correto. Então aí entra, possa ser que aconteça que o juiz peça uma multa, tá? Não é sempre. certo. Então, talvez, tipo, até porque é muito difícil o INSS pagar essas multas assim. Então, talvez o juiz, vamos dizer, ameace. Olha, se você não fizer isso nesse prazo, vai aplicar uma multa. Possa ser que aconteça, entendeu? Existe Entendi. essa penalidade. Como você falou de não ter penalidade, existe esse tipo de penalidade na justiça, tá? Mas aí teria que ser uma ação do advogado, né? Se você está acompanhando o processo, viu que o INSS não cumpriu o prazo que foi determinado, vocês podem entrar solicitando. Solicitando. Porque geralmente a gente questiona, né? Se já cumpriu o prazo, já está tudo ok, por que não implantou ainda o benefício da pessoa? Sim, Certo? sim. Deixa eu te falar, vamos agradecer também a presença de Dilma Cardoso, Janaína, que estão aqui com a gente, Caroline Rocha também, Isso, o a Igor também tá, Igor Suave, Rangel. Igor Rangel, Suave Salvador, Cléo. E a Caroline, ela fez uma pergunta aqui. Normalmente, o que é que o INSS alega para negar o benefício? Pronto, geralmente o principal critério de indeferimentos é a questão da renda per capita, que eles questionam, falta de atualização do Cadastro Único, falta de inscrição, ou a questão da deficiência, né, que são os três pontos. Mas a maioria das vezes é a questão do Cadastro Único. Certo.
Então, que não é nada que não possa ser resolvido. É, no caso, a pessoa retornar ao processo, providenciar o que é necessário e dar entrada novamente. Geralmente, Não é. Assim, é porque é complicado não, como vou dizer assim. Às vezes o INSS ele bate no mesmo erro, no mesmo ponto por um erro cego, vamos dizer, entendeu? Então, o fato de você negar e dar entrada de novo, vamos dizer, se o INSS diz que você não atualizou o CAD único, você atualiza na entrada de novo, possa ser realmente que ele conceda, corrija o erro e aí passe. Mas possa ser que não. Acontece que às vezes o INSS, vamos dizer, fingir que não está vendo, entendeu? ou então ele entende que aquela solicitação não cabe, e aí é o que acaba levando, na verdade, a pessoa da entrada com um processo com o jurídico, né? É, é Tá. O verdade. Grazi, gente, podem ir fazendo as perguntas, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida. Nós vamos parar também alguns minutinhos aí para poder fazer perguntas. Nós estamos aí faltando 17 minutos para o final da live, mas eu queria te perguntar também sobre o autismo, né? As pessoas, né, que têm essa síndrome também têm direito, também estão inclusas nesse benefício. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim, nas lives anteriores que nós tivemos, nós abordamos aqui, foi um pai e uma mãe que trouxe aí a questão do autismo, né? Nós abordamos bastante o tema. E sabemos que tem pessoas, né, que têm direito, mas não têm ciência dessa informação, desse direito do benefício. Então, se você puder falar para a gente sobre a inclusão, né, do autismo nesse benefício e também falar sua experiência em relação aos processos que você tem lidado, se tem sido positivo ou não. Uhum. Pronto. Ó, referente à questão do autismo, eles são incluídos no rol de pessoas com deficiência, tá? Então, assim, Apesar do a gente. autismo não ser uma deficiência, né? Mas eles são Exato. incluídos nesse benefício. Isso, exatamente, exatamente. E aí vem aquela questão da regrinha para todo mundo, né? Comprovar que a criança ou a pessoa possui autismo, comprovar que ela tem gastos, comprovar que ela faz um acompanhamento médico, entendeu? Então, Sim, assim, a maior dificuldade, não só para as pessoas que possuem autismo, mas para essa questão do grupo de deficientes, é ter documentação médica. Porque muitas vezes a pessoa tem um problema de saúde, mas aí ou foi no médico há muito tempo, e aí detectou o problema e não fez mais acompanhamento, ou sabe que tem e não trata, não vai no médico, não faz acompanhamento, não tem relatório. Então, assim, a maior dificuldade para mim em atuar em relação a isso é só a questão da documentação médica, certo? Porque assim, é sim. importante guardar um relatório. Aquele relatório velhinho que tem muito tempo, gente, que está danificado já, guarda, porque aquela lei comprova que desde aquela época a pessoa tinha deficiência, tá? Tinha um Sim. problema de saúde. E aí a maior E, dificuldade pra gente é essa, em relação à documentação médica mesmo. Até porque, infelizmente, o SUS não ajuda muito. Ainda tem uhum. isso. Eu tive na cidade de Madre de Deus e eu vi que lá existe uma organização muito legal quanto ao acompanhamento de pessoas que possuem autismo, certo? É uma cidade que E a Madrid, prefeitura viu? investiu. Isso, lá em Madre de Deus. Eles investiram bastante, tem um acompanhamento muito bom, mas tem cidades do interior que não tem essa assistência. Então, assim, a criança tem autismo e às vezes vai no clínico, entendeu? Só tem um Entendi. acompanhamento no clínico, por exemplo. E é importante que tenha, já que eu sei que precisa de um acompanhamento multidisciplinar, né, na verdade. Exato, exato. Então, infelizmente, às vezes a gente não tem, a gente sempre se bate em relação a isso, a questão da documentação médica das pessoas. E foi bem o que o Antônio, a Aline, que foram os convidados da gente nas lives anteriores, trouxeram também, a dificuldade em conseguir o diagnóstico, porque justamente Isso, não é um isso. diagnóstico imediato, é um diagnóstico que geralmente, né, assim, das crianças, que foi o caso deles, precisam de um tempo de acompanhamento com terapia ocupacional, com psicólogo, com neurologista, Com fonoaudiólogo, fono, então, assim, isso. a conscientização que realmente é necessário você ter como evidência
todos esses momentos que vocês vão para o médico, né? Que as pessoas levam vocês para o médico, ou fralda, ou remédio, tudo isso serve como comprovação. Então, é conscientizar pessoas que nós conhecemos nesse quadro, nessa situação, a importância de você guardar, né, isso, porque isso vai servir para que você consiga dar entrada, né, e solicitar o benefício. Isso. Inclusive, até hoje, assim, eu tive uma cliente que ela tinha tudo, mas porque ela era de Salvador, tá? Ela era em Salvador, fazia acompanhamento, se não me engano, era na PAI, e aí ela tinha esse suporte todo. Mas, assim, aqui no interior, infelizmente, a gente não tem esse tipo de assistência. Então, as pessoas fazem um acompanhamento, geralmente, ou no CAPS, ou no posto de saúde com um clínico, por exemplo. Então, a documentação médica, o diagnóstico nem sempre é preciso, então é bem mais limitado, certo? E aí a grande dificuldade da gente é essa. Tanto é que, tipo, em outras áreas também, por exemplo, clientes que precisam de laudos de psicólogos, psiquiátricos, tem uma dificuldade em conseguir aqui no interior que é muito grande. Até porque precisa daquele acompanhamento longo. Então, às vezes, a pessoa começou o acompanhamento no CAPS hoje, aí leva 2, 3 meses, não aparece mais lá, porque acha que já tá bom, tomando uma medicação. Então, Mas é mais um motivo, né, Grazi? Que a gente tem falado isso. desse da live e vamos reforçar mais um motivo para que a gente leve essas informações que nós tratamos aqui hoje para as pessoas que precisam. A Ju comentou, realmente a live vai ficar gravada aqui. Nós temos um canal também no YouTube, onde nós estamos compartilhando todas as informações. E para que a gente possa levar essas informações para as pessoas, né? E que elas entendam que elas realmente têm direito, que corram atrás dos direitos, porque é uma ajuda, né? Para que eles Com tenham uma certeza. sobrevivência aí menos sofrida, né? Porque Com a lei, certeza. infelizmente, não ajuda tanta gente, né? Exatamente. E assim, busquem informação, busquem contatos, busquem conversar. A gente aqui no interior, a gente tem um trabalho que a gente busca sempre trazer a informação para o cliente. Então, assim, é importante que vocês conversem, dialoguem. A internet está acessível a todo mundo hoje em dia. Então, assim, em relação à questão da documentação, busquem guardar sempre todos os documentos, tudo que vocês tiverem. Nota fiscal. Comprou um remédio hoje, o remédio é R$ 50. Guarda aquilo ali como se fosse sua vida. Tira xerox, bota na... Faz igual um colega meu fala, coloca na pastinha, guarda com todo carinho, todo Isso. amor, porque aquilo ali é prova de que você precisa do benefício. Quando eu vou atender, que eu pergunto, me mostra esses documentos, a pessoa tira uma receita médica. Ah, doutora, eu compro um remédio, sim, um remédio é R$ 200, mas eu não guardo nota fiscal. Eu compro fralda para o meu filho, mas eu não guardo. E então, assim, tudo isso vocês precisam guardar, tirar xerox, principalmente relatório médico, busquem acompanhamento médico, busquem ter um diagnóstico preciso. Eu sei que, infelizmente, o sistema do SUS é um sistema que, principalmente no interior, dificulta, mas tentem fazer um esforço para poder ter essas coisas, porque isso ajuda muito na concessão do benefício. Muito mesmo. Muito importante. Grazi, nós Uhum. estamos caminhando aí para os 10 minutos finais da nossa live. Então, eu já gostaria de te agradecer imensamente, assim, a sua disponibilidade, né, para poder unir, se abraçar o projeto aí, abraçou o projeto com todo carinho, né, aproveitar também e agradecer as pessoas todas que estão aqui com a gente, Sim, e sim. todas estão abraçando, assim, a gente está tendo um retorno muito bacana, então muito obrigada de coração por você ter aceitado estar aqui com a gente nesse momento que eu acho de fundamental importância, a gente levar todo esse conteúdo, esse conhecimento, e aproveitar mais uma vez para pedir às pessoas que, gente, é muito importante realmente tudo que a gente falou aqui hoje. Vamos tentar levar o máximo de pessoas, é só pegar um linkzinho lá no Instagram, no YouTube, e compartilhar, né? Nós fizemos um canal, tem lá o canal Um Abraço de Amor, nós temos também a nossa página no Instagram, que também é Um Abraço de Amor. Aproveitar para mostrar para vocês também o nosso botãozinho, não sei se vai dar para ver. Dá Esse sim. botão é um botão, tá escrito ali, né? Sou um multiplicador do projeto Um Abraço de Amor. E convidar vocês para que vocês sejam multiplicadores. A gente pode ser multiplicador levando informação, podemos ser multiplicadores trazendo também histórias,
né, nossas histórias, ou convidando pessoas que tragam histórias também, porque o objetivo do projeto é esse, né? Unir, reunir pessoas que, através de histórias, que a gente possa conectar e ajudar o máximo de pessoas que a gente conseguir. Então, assim, mais uma vez, gratidão. Vamos abrir alguns minutos para as pessoas fazerem perguntas. Então, fica aqui meu muito obrigada de coração. E passo a palavra para você também, para você finalizar, falar o que você desejar e a gente dá um tempinho aí para as perguntas. Pronto, eu também agradeço muito as pessoas, tá, gente? Eu agradeço a oportunidade para a Priscila, que me abraçou. Teve toda a paciência comigo, porque minha vida é uma correria. Foi bem Mulher difícil essa corrida. semana. Essa semana foi bem corrida, bem difícil. Mas eu agradeço a oportunidade da gente estar trazendo direito para as pessoas, buscando tornar cada vez mais acessível. Agradeço o pessoal que está acompanhando a live, Gabriel, Carol, Israel, Gerson, Helder, beijo para todo mundo, Jussi, o pessoal que trabalha comigo. Então, assim, busquem levar informação, busquem compartilhar, principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente sabe que muitas pessoas têm Grave. dificuldades. Oi. A conexão ficou um pouquinho ruim. Você está meio congelada. Você fica... Voltou? fala aí mais um pouco. Eu estou ouvindo sua voz, só não estou vendo sua imagem. Não sei se as outras pessoas também estão com esse mesmo probleminha. Agora, gente, Ainda não. Vai falando para a gente ver se retorna. Acho que nós perdemos a conexão com a Grazi. Será que retorna, gente? Agora. Voltou. Vamos lá, pronto, tem tá 7 minutinhos certo. ainda aí. Pronto, eu queria agradecer Pode. a todo mundo que está acompanhando, agradecer a oportunidade de estar trazendo o direito. O direito acessível, comunicativo, de que conversa, que dialoga, que é o que eu gosto, é a forma como eu gosto de trabalhar, tá? Todo mundo que está acompanhando aqui, doutora Jurema entrou também, colega da gente, Israel, Carol, Gabriel também, Gelson, Helder está aqui também assistindo com a gente, Justo, todo mundo, um beijo para vocês, tá? Ju está aqui me lembrando que a gente está fazendo um tirão de prestando informação, na verdade, em alguns lugares em Salvador. Então, quem quiser, quem tiver interesse, pode entrar em contato com a gente, tá? Esse final de semana vai ser em Palestina. E aí a gente está sempre prestando informação, que é esse que é importante. O direito, ele não pode se limitar, como eu falei, à lei, ao tribunal, ao fórum, entendeu? Ele tem que ser acessível, ele tem que chegar para quem precisa. Principalmente nesse período de pandemia. Porque assim, se a gente parar para analisar uma pessoa que passa por dificuldade financeira durante o ano todo, imagine o que é que não está vivendo agora durante a pandemia. Sim, essa Entendeu? crise, né? É lamentável. Exatamente. Exatamente. Então, assim, Gente, pode falar. pode falar, Grazi. Não, depois eu vou Não, nos comentários, pode finalizar só. pronto. Eu queria agradecer, realmente. Sou muito grata pela oportunidade. Grata pela paciência de Priscila. Grata pelo carinho de vocês que estão aqui assistindo a gente, tá, gente? Então, Gilmara tá aqui mandando meio mundo de mensagem. Pedindo para convidar o pessoal. Então, quem quiser, gente, participar, tirar dúvida, quiser conversar, ainda tiver com dúvidas em relação à questão dos benefícios, pode estar entrando em contato com a gente, tá? Um beijo para todo mundo. E Priya, com você, pode finalizar. Então, só reforçando, né, o comentário que a Gilmara fez aqui também na live pra gente. Digamos que a gente conhece alguma instituição, conhece alguma comunidade, conhece. Se vocês quiserem entrar em contato, eu vou deixar aqui também o Instagram da Grazi na live, né, na descrição da live. Ela, ou então até através da gente mesmo, falar, Priscila, nós temos aqui, Uhum. gostaríamos de levar o conhecimento para as pessoas. Elas fazem mutirão, né? São vários mutirões onde reúne as pessoas. Esse mesmo trabalho que a gente Para está fazendo aqui, prestar. então, Isso. levar, né, o conhecimento, explicar direitinho para as pessoas, para que seja possível que eles deem entrada no benefício. Não é Até porque isso? assim, o benefício, ele, como eu falei, ele tem um cunho assistencial.
Então, assim, muita gente mesmo tem direito ao benefício e não sabe. Ou Isso. tentou e deu entrada da forma incorreta, errou em algum momento ali do processo. Ou em INSS errou em algum fator de avaliação. E aí, a depender dos olhos de quem vê, possa ser que exista uma saída, uma forma de solicitar diferente. Tá, gente? Então, assim, é bom buscar informação, é bom conversar, dialogar, saber como é que funciona. Até porque tem muita gente que acha que só pode dar entrada pelo CRAS. E nem sempre. A questão do requerimento do benefício, você pode ser solicitado de diversas formas. Você pode solicitar com advogado, pode solicitar sozinho. Tudo é a forma como se faz. Tudo é a forma como você acompanha o processo, como você analisa. Então, busquem informação, busquem conversar, busquem saber do direito, entendeu? Porque assim, o direito está aí. Só que aí, muitas vezes, a pessoa se passa por não buscar a informação Não da tem forma o correta. conhecimento, né? Então, Isso, agradecimentos finais exatamente. aí, Gabriel, Geone, que entrou no final, Jurene, Cleo, Foi. Joane, Mendes, né? Que entrou também já agora aqui no finalzinho com a Ione também gente. aqui com a gente. Beijo, Ione. Giovânia, beijo, prima, Jaqueline. E é isso, gente. A gente está aqui nos minutos finais da live. Então, dizer para vocês aí, muito obrigada. Que vocês continuem acompanhando, né, nosso trabalho aqui do projeto Um Abraço de Amor. E realmente é um projeto que está de braços abertos para abraçar todas as histórias, todas as pessoas. Né? A próxima história que nós É um vamos ter na projeto próxima lindo. é muito lindo. E nós, Renato, tem alguma documentação que pode ajudar a acelerar um escritório? Renato, foi como a gente abordou aqui, né? Ele perguntou se a pessoa não souber fazer o procedimento, né, seria indicado que ela buscasse ajuda de um advogado, né, para que você realmente não perca os prazos, né, do processo. Isso, Então, se isso. você não se sente seguro em dar um início para poder dar continuidade no acompanhamento, busca ajuda do advogado. Eu vou deixar aqui na descrição da live o contato da Grazi também. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com ela, pode entrar em contato com a gente aqui também do projeto Um Abraço de Amor e dizer que Isso. aí vocês fiquem com a gente, conectados nas próximas histórias. A próxima semana nós vamos ter a convidada aqui, Tainã, que vem contando uma história linda também, uma menina cheia de cores, de alegria, de luz, que passou por um processo de depressão. Então, assim, nesse mês, lembrando que é o mês da conscientização contra o suicídio, né? Muitas vezes, muitas pessoas Uhum. levam ao suicídio por conta também de depressão, que é algo muito sério. E convidar vocês para que vocês estejam com a gente sempre aqui coladinhos, tá bom? Inclusive, a depressão Grazi, sim pode se muito encaixar, obrigada viu, do fundo gente? do meu coração, tá? Gratidão. E é isso, nós vamos ficando por aqui hoje. Até a próxima, tá bom? Beijo, Beijo a gente. todo Tchau. Sou mundo. Ricoberto. Beijo, gente. Obrigada, gente. Boa Tchau. noite. Até mais, Grazi. Até. Tchau. Tchau.